uma boa semana, uma ótima semana, semana de muitas brachot, no qual nós vivemos a redenção do Egito, a Parashá Vaerá, quando a Torá começa a descrever sobre as 10 pragas no Egito. E na verdade essa semana é tão especial porque a Torá lá descreve sobre a redenção do Egito. Fora o fato que é descrito sobre as pragas do Egito, mas a Torá realmente nos anuncia a grande salvação do Egito, quando que vehotzeti, vehitzalti, vegaalti, velakachti, eu vou tirar vocês do Egito, eu vou salvar vocês do Egito, eu vou redimir vocês do Egito, eu vou pegar vocês como um povo para mim. Que isso, na verdade, é uma das razões que na noite do Pesach nós tomamos 4 copos de vinho. Os 4 copos de vinho na noite do Pesach estão realmente totalmente ligados com essas 4 expressões que a Torá descreve de redenção. Toda a ideia da noite do Pesach é você se sentir um homem livre, um homem Benei Chorim, Avadim Ainu, Atá Benei Chorim. Nós éramos escravos e agora somos homens livres. Esse que é todo o intuito da noite do Pesach. Então, tomamos 4 copos para lembrar realmente a redenção do Egito, as 4 expressões de salvação que Deus descreveu nessa Parashá, com qual Ele vai tirar o nosso povo do Egito. Mas hoje eu queria falar um pouquinho sobre a 3ª, 4ª, 5ª e 6ª praga das 10 pragas do Egito. As primeiras 2 pragas, Dam e Tzvardeia, sangue e sapos, já explicamos no ano passado, você pode assistir no podcast do ano passado. Então vamos agora entrar um pouquinho sobre a 3ª praga. Kinim. A Torá descreve que Deus ordenou para Moshe e para dizer para Aaron, o seu irmão, que ele estendesse a sua mão com o cajado na terra, na areia da terra do Egito, e daí irá aparecer o piolho. Aliás, a primeira e a segunda e a 3ª praga foram feitas pelo Aharon, irmão de Moshe, e não pelo próprio Moshe. O sangue e o sapo vieram pelo Aharon, porque Moshe ele foi salvo no Nilo, certo? Ele foi salvo graças ao Nilo, no Nilo. Então ele não poderia ser ingrato e mal agradecido batendo no Nilo, golpeando o Nilo. E nessa praga do Kinim, do piolho, ele também não poderia golpear a terra do Egito. Porque naquela história que contamos semana passada, quando Moshe ele golpeou, matou o egípcio, e a terra engoliu o corpo dele, então ele salvou a pele de Moshe, engolindo esse egípcio morto. Então, de novo, Moshe não poderia ser ingrato pela terra do Egito. Olha só o cuidado que a Torá nos ensina. Olha só com cuidadoso a Torá fala que você não pode ser mal agradecido, mesmo com um mineral, com a água ou com a areia, você não pode bater nela se ela te ajudou numa outra situação. Quanto mais em relação ao animal, muito mais em relação a um ser humano ou um irmão seu. E a Torá descreve que o piolho estará sobre toda a terra do Egito. Foi Aaron, ele estendeu o seu cajado e bateu na terra do Egito, e teve então piolho no homem, no animal, em toda a terra do Egito, ou toda a terra, ou areia do Egito, virou piolho. Aqui na verdade tem 2 grandes novidades nessa praga. Porque os homens e animais que estavam ao redor do Aharon de Moshe, no momento que ele golpeou a terra, eles estavam repletos de cabeça aos pés de piolho. Isso não é que de repente começou a surgir, a aparecer piolho. Todos já tiveram piolho na cabeça, ou piolho na cabeça dos filhos, mas não a família toda. E não o prédio todo que tem esse piolho. Aqui, toda a terra do Egito. Todos os egípcios, eles estavam com piolho, e não só na cabeça ou na barba, eles estavam no corpo todo. E, na verdade, era um piolho enorme, era um piolho
grande, quer dizer, o menor que tinha não é aquilo que nós conhecemos. Era o tamanho de um ovo de galinha. E tinha maiores e maiores e maiores. Isso que era o tamanho desses piolhos. Existiam 12, 14 ou 24 tipos de piolhos e era realmente uma praga terrível. Qual é a razão que os egípcios mereceram um piolho desse tamanho, uma praga dessa? Quer dizer, na verdade tem uma lógica, tem uma explicação por que cada praga, por que Deus trouxe a praga desta forma. Então uma das formas que os egípcios escravizavam os judeus era que os judeus eles precisavam varrer as ruas do Egito. É que nem eu falar para você, olha, pega uma pá e uma vassoura, pega uma vassoura e começa a varrer a praia. Vai varrendo a praia toda a praia. Não tem nenhum cabimento. É simplesmente para te escravizar. É simplesmente para fazer você sofrer. Que esse era todo o intuito dos egípcios, fazer os judeus sofrerem no Egito. Então no momento que Hashem ele trouxe esse piolho contra os egípcios, ele estava se vingando o fato que ele ordenou que os judeus varressem toda a terra do Egito, e dessa forma os judeus eles se isentaram, eles pararam de varrer a terra do Egito, e eles pelo menos descansaram desse tipo de escravidão. Uma segunda explicação, que os judeus não poderiam tomar banho. Eles trabalhavam o dia inteiro lá na fábrica de tijolo, e eles voltavam para casa imundos, cheio de terra, de areia, de água, e fedendo. E eles não poderiam tomar banho. Eles não deixavam os judeus tomarem banho. Para quê? Para que no momento que eles não tomassem banho, eles chegariam em casa com um mau cheiro, e dessa forma o casal não poderia estar junto, e isso iria evitar também que os judeus continuassem se multiplicando da forma que eles se multiplicavam. Então, de novo, aqui foi uma vingança, um castigo para os egípcios pelo fato que eles proibiram que os judeus eles fizessem, eles realmente tomassem banho. Fala a Torá, os feiticeiros do faraó, os Hartumim, eles novamente tentaram repetir essa praga. Ou seja, quando foi sangue, eles conseguiram fazer algo parecido com o sangue. Quando foi o sapo, eles também conseguiram fazer algo parecido com o sapo. E por isso que o faraó, ele endureceu o seu coração e não permitiu que os judeus saíssem do Egito. Quando chegou essa praga do piolho, eles tentaram fazer o piolho. Eles tentaram criar um piolho que não fosse grande, que não fosse o tamanho de um ovo de galinha. Mas eles não conseguiram criar esse piolho. Porque a praga foi feita, como eu falei antes, pela areia. Eles pegaram um grão de areia, quer dizer, batendo na areia, toda a areia do Egito se transformou em piolho. Então, dessa forma, era uma praga que veio de um grão de areia minúsculo. E o feitiço dos feiticeiros, eles não conseguem pegar algo tão pequeno como um grão de areia. Eles não conseguiam fazer uma magia, uma bruxaria, em algo tão pequeno como um grão de areia. E por isso que eles realmente não conseguiram fazer isso. E mais ainda, eles faziam usando demônios, usando forças de impureza, forças do mal, e dessa forma eles conseguiam fazer um feitiço. Um demônio, a força do mal, não se apega em algo tão pequeno. E por isso que o tamanho mínimo é o tamanho de um grão de cevada. Aí que se apegaria alguma impureza. Por isso que eles foram incapazes realmente de fazer essa bruxaria, de fazer esse feitiço, de criar essa praga do piolho. Mais ainda, os feiticeiros eles não conseguem criar nada. Nada se cria, tudo se transforma. Ou seja, eles poderiam pegar uma galinha e transformar nele num sapo. Mas simplesmente criar algo novo, eles não conseguiriam. Pegar um grão de areia e criar num piolho, eles não conseguiriam. E aqui
que foi, na verdade, a grande novidade dessa praga. Os feiticeiros perceberam que eles eram incapazes de fazer qualquer coisa nesse sentido, e eles viraram para o faraó e falaram, Etzba Elokim Hi. Isso foi o dedo de Deus. Isso é o dedo de Deus. Eles reconheceram para o faraó, olha, faraó, escuta uma coisa. Quando foi a praga nós sempre éramos reconhecidos como os grandes feiticeiros, os grandes sábios, os grandes magos. Quando foi a praga do sangue, eles já desceram de nível. Eles eram só chamados de feiticeiros. Quando foi nos sapos, também perderam o seu prestígio. Quando chegou nessa praga, fala a Torá, eles eram os Hartumim sem a letra Yud. E a letra Yud representa Chokhmah, representa a sabedoria. Ou seja, eles perderam o seu poder, eles perderam a sua grande sabedoria, o poder de fazer a sua magia. E eles falaram, isso aqui é o dedo de Deus. Ou seja, eles reconheceram retroativamente que a primeira praga e a segunda praga também foram o dedo de Deus. Nós achávamos que fomos nós que conseguimos fazer também algo parecido, mas isso aqui é Deus que está fazendo tudo isso. E a palavra etzba, que é dedo, é o acróstico de 4 palavras. En tzarich bedikah od. Não precisamos mais de provas, de verificações. Quer dizer, a gente não consegue fazer mais nada. Aliás, quando Deus criou o mundo, Ele criou no mundo 10 fontes de feitiçaria. 10 potes de feitiçaria. 90%, 9 desses potes, dessas fontes de feitiçaria, caíram no Egito. Por isso que eles eram realmente grandes feiticeiros e bruxos e assim por diante. Nessa praga, eles perderam essa sabedoria, eles perderam esse conhecimento. Isso que está descrito, Hartumim sem a letra Yud, porque eles perderam realmente esse conhecimento. Então essa que é a grande novidade dessa praga, que os próprios feiticeiros egípcios reconheceram que existe Deus. Eles reconheceram que existe um poder acima, que é a força de Hashem. Muito bom. Próxima praga, a praga de Arov. A praga de Arov. O que quer dizer Arov? Arov, as pessoas normalmente chamam isso aqui como animais ferozes. É a praga dos animais ferozes. Mas na verdade essa praga daqui é a praga da mistura. O nome dela deveria ser a praga da mistura, porque Arov vem da palavra irbúvia, que significa mistura. Que a grande novidade dessa praga é que veio uma mistura de vários tipos de animais ferozes. Ou seja, a ênfase dessa praga não são os animais ferozes, mas sim a mistura dos animais ferozes. Daqui a pouco eu vou explicar o porquê disso. O Hashem, ele avisou a Moshe, acorde de manhã e pegue o faraó em flagra quando que ele está saindo do palácio. Porque o faraó estava cansado do Moshe. Ele falava, esse homem, esse filho de Amram, ele está me enchendo as paciências. Todo dia ele vem aqui no palácio falar para mim libertar o povo de Israel. Sabe o que? Agora eu vou acordar cedinho. Eu vou no Nilo tomar banho e fazer as minhas necessidades. Porque ele se dizia ser Deus e dizia que ele não precisava ir no banheiro. Então Deus falou para ele, acorda de manhãzinha e pegue ele em flagra lá, no meio das suas necessidades fisiológicas, e anuncie para ele que vai vir mais alguma praga. E vai vir a praga de Arov, que será, na verdade, esses animais ferozes vindo e atacando o homem e o animal, e entrando em casa, em todo que é lugar, eles vão vir e vão atacar o povo. Então, o Medrash ele descreve que essa mistura de animais eram todos os tipos de animais ferozes. Ou seja, que seria mesmo milagres e algo sobrenatural. Mesmo ursos e leões e leopardos que não tem na redondeza do Egito, mas Deus ele fez que eles viessem das florestas de longe e que realmente atacassem todo o povo de Israel, todo o povo egípcio. E junto com essa praga também veio os sapos e vieram também os piolhos e atacou o povo egípcio. E a Torá descreve que mesmo a terra do Egito estará repleta dessa praga. Mesmo a terra, que é a terra, mesmo debaixo da terra vai vir essas pragas. O que é isso? Cobras e escorpiões.
Nós já sabemos que quando foi a praga, quando que os irmãos jogaram Yosef no poço, então Yosef, lá no poço, o buraco estava vazio, não tinha água, mas cobras e escorpiões tinham lá dentro. E nós sabemos, qualquer criança sabe, que no buraco pode ter cobras e escorpiões debaixo da terra. Então isso que a Torá está descrevendo, que debaixo da terra, entrou dentro das casas, cobras e escorpiões, e acabou atacando o povo de Israel, o povo egípcio novamente. Por que os egípcios mereceram essa praga? Então tem aqui algumas explicações. Uma explicação, porque os judeus eram forçados a saírem no deserto e caçarem animais ferozes, para que realmente os judeus morressem tentando caçar esses animais ferozes. Uma segunda explicação, o faraó ele era leproso. E os médicos inventaram para ele que para ele tratar, curar a sua lepra, ele precisava tomar banho com sangue judaico, com sangue de crianças judias. Toda manhã ele sacrificava 150 crianças e tomava um banho de banheira. E de tarde novamente ele tomava um outro banho de banheira com 150 do sangue de 150 crianças judias. Olha só a perversidade dele. E os animais ferozes são responsáveis por aquele que derrama sangue em vão. Então por isso que realmente os animais ferozes vieram se vingar do sangue que ele derramou dos judeus. Mais uma explicação. Os judeus eles eram forçados a cozinhar carne com leite, fazer um cheeseburger para os egípcios. Eles eram forçados para realmente misturar a espécie, misturar a carne com leite. E por isso que eles foram punidos com a mistura de várias espécies. E o pior, que os egípcios também misturavam o seu próprio gen. Era uma mistura que não existia igual. Era o lugar mais impuro da terra, mais idólatra e mais promíscuo da terra. Era um homem para 10 mulheres, ou era uma mulher para 10 homens. Eles misturaram tudo que podia misturar, eles misturavam. Então por isso que Hashem ele castigou eles da mesma moeda e misturou também várias espécies, que normalmente as espécies não se misturam. Você tem lá a família de urso, não fica andando junto com um leão e nem com um leopardo. E a cobra também não anda junto com o escorpião. Quer dizer, cada família, cada espécie está separadamente. Que assim Hashem ele criou o mundo. Mas para castigar os egípcios, elas estavam dispostas a se misturar e atacar os egípcios. Uma explicação muito bonita do Rebbe, que ele fala que na verdade a grande novidade dessa praga não foi os animais ferozes, não foi o ataque dos animais ferozes contra os egípcios, mas sim o que o próprio nome da praga já representa, Arov. Arov significa mistura, learbev, de misturar. O fato que elas estavam misturadas foi isso que trouxe o castigo para para os egípcios. Ou seja, aqui Hashem ele teve que fazer uma provocação. Deus ele incitou e provocou os animais ferozes que se misturassem e atacassem de uma forma sobrenatural. Porque é normal uma cobra morder, um escorpião morder, um leão atacar. É normal, é a natureza dele. Agora Hashem aqui ele veio e misturou eles e provocou eles, incitou esses animais ferozes para que eles atacassem os egípcios além da sua normalidade, ou que fosse realmente uma praga de um ataque extranatural, quer dizer, além da natureza deles, eles precisavam realmente atacar. E aqui o principal milagre foi o fato que eles estavam misturados. Os animais ferozes estavam misturados. Isso que era, na verdade, o propósito dessa praga. Aparentemente, de acordo com o Rashi, aqui eram animais ferozes em geral. E o Rashi ele fala, por exemplo, cobras e escorpiões. Mas, aparentemente, de acordo com o Rashi, não tinha urso, leopardo, leões,
que não existe na terra do Egito nenhum desses animais que moram em floresta, que não tens aqui no Egito. Tem uma explicação interessante no Medrash, que ele traz o seguinte, que o Rashi também comenta um pouquinho sobre isso. Qual é a razão de cada praga e praga? Que isso, na verdade, tem a ver com uma estratégia de guerra. Quando um rei ele promove um ataque, ele está sitiando uma cidade, qual é o primeiro ataque que ele faz? Primeiro, ele corta a fonte de água para aquele país, para aquela cidade. Que isso foi a praga do sangue. Depois, ele soa cornetas com o intuito de aterrorizar e confundir o povo inimigo. Que isso foi o coachar dos sapos. O pior dos sapos não foi só o incômodo que eles estavam em todos os lugares, nos fornos, e na comida, etc. O pior dos sapos foi o barulho deles. Foi o barulho das trombetas para aterrorizar, para amedrontar, para assustar o povo egípcio. E depois, o rei, o que ele faz? Ele começa a jogar flechas de fora. Que isso foi o piolho que perfurou a pele dos egípcios. E assim depois ele descreve cada uma das outras pragas. Ou seja, o propósito principal dessa praga foi aterrorizar os egípcios. Foi amedrontar eles. Foi provocar os egípcios a falar, olha, existe um Deus. Existe um Deus. Fique com medo. Olha só, está vindo mais uma praga. Cada vez uma praga mais profunda e pior e mais forte. E esse que foi realmente o intuito de todas as pragas. E principalmente da praga do Arov. Que foi a ideia de amedrontar o povo egípcio. E aqui tem uma coisa interessante. Pela primeira vez, nesta praga, a Torá descreve a seguinte frase. Nesse dia, eu separarei a terra de Goshen, onde meu povo permanece, de modo que não haverá nenhuma mistura de animais selvagens ali na terra de Goshen. E dessa forma vocês saberão que eu sou Deus aqui na terra. Ou seja, nessa praga de Arov, não haverá um ataque contra o povo de Israel. Apesar que nós sabemos que as pragas foram sobre os egípcios, mas, de acordo com algumas opiniões, sangue, sapo e piolho, os judeus também tiveram um pouco dessa praga. Um pouco. Muito menor, muito menos do que a praga dos egípcios, mas os judeus também tiveram um pouquinho dessa praga. Quando foi a quarta praga do Arov, da mistura de espécies de animais, essa praga não recaiu sobre nem um único judeu. Nem mesmo aquele judeu que falamos semana passada, que ele recusou a salvação divina, e que ele não foi salvo do Egito, porque ele não aceitou a salvação divina, porque ele era muito assimilado. Mesmo esse judeu, os animais ferozes não atacaram ele. Que esse que foi o grande milagre dessa praga. Ou seja, Deus estava demonstrando, olha, vocês egípcios são todos misturados e fazem muita coisa errada. Mas o meu povo tem que saber que eles têm que se separar da sua nação, da nação egípcia. O meu povo tem que saber que eles são separados, eles são distintos, eles são diferentes do povo egípcio e de todas as outras nações. E essa que na verdade foi a mensagem que Deus estava passando para o povo de Israel. Quando que Deus trouxe a praga de Arov, ele estava demonstrando para o povo judeu, saibam que vocês são diferentes. E saibam que existe sim uma mechitzá, uma separação e uma divergência, uma diferença enorme entre vocês e os outros povos. E vocês não podem mais se assimilar. Vocês não podem casar com eles. Vocês não podem seguir a idolatria deles, a cultura deles, e a alimentação deles, e os costumes deles. Vocês têm que saber que nessa praga, e a partir dessa praga, existe uma barreira. Uma barreira, uma separação que eu, Deus, criei entre vocês e as outras nações. E essa mensagem que a gente tem que levar para a nossa vida. Que Hashem realmente que coloca essa mensagem na nossa cabeça, na nossa vida, que nós somos diferentes e que sim há essa separação. E no momento que nós
vamos manter essa separação e essa barreira entre nosso povo e as outras nações, é isso que realmente vai trazer a nossa grande redenção. Tam tzvardea kinim arov dever. Depois nós temos Dever. Dever foi a peste. Deus ele trouxe uma peste que atacou e matou todos os animais, os cavalos, os jumentos, os camelos, todos os animais no gado e no rebanho do Egito, foi atacado e foi morto. Essa peste atacou todos os egípcios. E foi isso. E simplesmente os animais dos judeus não aconteceu nada. Não atacou e não morreu nenhum animal dos judeus. Isso, os egípcios mereceram essa praga, porque eles forçavam os judeus a pastorearem os seus animais. E eles roubavam também os animais dos judeus e não pagavam nada para eles. E se faltasse algum animal lá no jugo para puxar a carroça, eles colocavam um judeu para puxar a carroça, para puxar o cimento, para puxar o tijolo. Então você vai perder todos os seus animais, Deus disse. Vocês vão perder todos os seus animais. E os judeus não tinham tempo de cuidar dos seus próprios animais. Então Hashem ele castigou os egípcios que eles perdessem todos os seus animais. E aqui pela primeira vez, e aqui pela última vez, está escrito Vayarbed lev paró. O faraó ele endureceu seu coração. Ele endureceu seu coração. Toda vez o povo queria sair, Moshe pediu para que libertasse o povo de Israel, e o faraó ele endureceu seu coração, por conta própria. Ele perverteu, ele optou em matar os judeus, em matar as crianças, em jogar as crianças no Nilo, em negar a salvação divina no sangue, no sapo, no piolho, na mistura de animais ferozes e também na peste. Enfim, sarna. Sarna, Moshe Rabbeinu aqui ele fez um milagre incrível. Moshe Rabbeinu ele fez aqui um milagre totalmente sobrenatural. Hashem ele ordenou que ele pegasse um punho ou dois punhos de cinzas de foligem quente, jogasse para cima, e isso iria se expandir, se espalhar por todo o Egito, e iria queimar a pele dos egípcios, de tal forma que seria uma sarna com bolhas debaixo, e em cima da bolha teria tsarat, lepra. Moshe Rabbeinu ele foi lá e ele fez isso. E ele pegou, na verdade, como se fosse 2 punhos num punho só, e ele jogou. Pega a foligem, pega um guardanapo e joga para cima. Você consegue jogar 10 centímetros para cima? Nem isso. Pega cinzas. Já é difícil pegar na mão quente e ainda jogar para cima. E isso se espalhou para todo o Egito, só 2 punhos de cinzas. Isso foi um grande milagre. E foi todo o Egito, enorme do Egito, o tamanho enorme do Egito, isso acabou atingindo todos os lugares do Egito. E essa bolha, ela era úmida por dentro, com sangue, com pus, e por fora ela era seca, com lepra. Porque os egípcios mereceram essa praga. Eles forçavam os judeus a darem banho neles, não permitindo que os judeus tomassem banho, e dessa forma os egípcios não podiam mais tomar banho, porque qualquer gota de água fria ou quente queimava a pele deles. Então dessa forma eles deixaram os judeus descansarem dessa escravidão, desse tipo de trabalho forçado. Eles também desprezavam o tempo todo dos judeus e afastavam o homem da sua mulher para evitar que eles se multiplicassem. E eles sujos, não podendo tomar banho, eles não poderiam estar com as suas esposas. E aqui foi elas por elas. Eles estavam todos cheios de sarna e de bolhas, então eles também não poderiam estar com as suas esposas. E a partir daquele momento, os judeus eles podiam tomar banho até o final da estadia no Egito. E os feiticeiros, eles foram super castigados aqui. Os feiticeiros, eles apanharam mais do que todos. E eles levaram essa lepra, essa sarna na pele muito, muito forte. E eles acabaram morrendo. Todos aqueles feiticeiros, eles acabaram morrendo nessa praga. Porque eles deram várias ideias terríveis para o faraó. Eles falaram que todo menino que nascesse deveria ser jogado no Nilo.
matasse todos os meninos judeus. Eles ordenaram, deram a ideia lá para trás, para o faraó matar o Moshe Rabbeinu quando ele pegou a coroa da sua cabeça. Então por isso eles foram castigados dessa forma e acabaram morrendo nessa praga. E essa praga também veio e atacou pessoalmente o faraó. O faraó sofreu muito, que foi da cabeça até o pé dele. E ele sofreu e sofreu e sofreu. E aqui termina a praga e fala: Vaychazek Hashem et lev Paró. Deus agora endureceu o coração do faraó. Até agora, ele pessoalmente endureceu seu coração. Ele falou: não vou libertar, eu não vou libertar. Agora Deus tirou, na verdade, como se fosse o livre-arbítrio dele. Falou: até agora você tinha a opção de voltar atrás. A partir de agora, se você voltar atrás, é porque você não tem mais outra opção. Está todo mundo morrendo, todo mundo apanhando. Então não é que você está acreditando em Deus. Então, para que você não tenha a opção, Deus tirou essa opção dele de voltar atrás e falou: não, agora você vai endurecer novamente seu coração e não vai libertar o povo de Israel. Eu vou endurecer o seu coração. Porque o perverso, ele chega numa situação que ele perde, ele já está tão mergulhado nessa perversidade que eles no way back, não tem mais como sair desse buraco, não tem mais como sair dessa situação. Então nessa praga de Shrin tem uma coisa interessante, porque qual o objetivo geral das pragas? Em geral as pragas elas vieram para castigar os egípcios, mas mais em particular as pragas vieram para que veio do Mitzrayim, para que os egípcios soubessem que eu sou Deus. E isso na verdade foi crescendo. Essa fé em Deus, cada praga foi crescendo. O sangue matou a idolatria dos egípcios. Na praga do piolho, eles falaram que isso aqui é o dedo de Deus. No começo não era tão reconhecido. Mas no momento que veio a praga do piolho, eles reconheceram que isso aqui, a praga veio de Deus. E não é mais ninguém. E depois veio Arov e Dever, a mistura das espécies, e depois a peste, que eles vieram sem Moshe ou Aaron baterem na terra, ou no céu, ou no Nilo. Vieram diretamente do céu. Vieram os animais ferozes e atacaram. Veio a peste e atacou, sozinho. Sem Moshe ou Aaron, sem o homem fazer. Ou seja, que veio diretamente de cima, diretamente de Deus, para que eles reconhecessem, na verdade, diretamente que isso aqui veio de Deus. Vem a praga de Shrin. Vem a última praga que falamos agora. Vem a praga da sarna. E tem aqui algo incrível. Uma mensagem muito mais profunda para o faraó e também para a nossa vida. Porque aqui teve algo totalmente contraditório. Por um lado, você poderia pensar que era algo natural. Ele pegou a fuligem na mão e jogou para o céu. Com a mão dele. Quer dizer que não veio do céu que nem os animais ou a peste. Que veio sem a intermediação do homem. Aqui o homem fez algo. Moshe fez algo. Mas por outro lado, foi algo totalmente milagroso. Totalmente sobrenatural. E isso, na verdade, esses dois opostos é o que quebrou toda a magia do Egito. Por um lado, é o homem fazendo algo totalmente sobrenatural. Quer dizer, como que um punho de fuligem vai espalhar pelo Egito todo? E como que isso vai queimar a pele? E que vai ser da cabeça aos pés? Como que realmente vai ser algo tão milagroso? E esse que é o poder de Deus. Conseguir fazer algo totalmente sobrenatural dentro dos caminhos naturais. Quer dizer, na verdade não é algo natural. Mas Deus ele conseguiu demonstrar para o homem, e para o faraó, e para os egípcios, que o poder de Deus não é somente nos céus. Mas ele consegue fazer milagres dentro da terra, dentro da natureza, dentro dos caminhos da natureza, ele consegue fazer algo sobrenatural. E isso, na verdade, é o poder dessa praga. E essa que é a mensagem para a nossa vida, que nós precisamos acreditar que Hashem ele faz milagres, sim, mas não somente milagres sobrenaturais. Ele consegue trazer milagres sobrenaturais dentro dos caminhos da natureza, curar um doente incurável e trazer o Mashiach, que é algo impensável neste mundo tão escuro. Ele consegue trazer esse grande milagre e que esse milagre seja realmente muito em breve, se Deus quiser, nos nossos dias, que possamos ver com os nossos olhos carnais
a presença divina e a vinda do Mashiach muito em breve nos nossos dias.